Oi, gente! Bom, hoje no vídeo está um pouquinho tortinho, por causa do meu apoio para a câmera. A gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre a crase, né? Então, a gente teve uma aula juntos em que eu comentei um pouco com vocês, eu passei para vocês por que a gente tem tanta dificuldade de saber quando usar ou não a crase. Então, para a gente começar a conversar sobre crase, a gente precisa também conversar um pouquinho sobre preposição e artigo. Então, montei uma aula para vocês, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria lembrar para vocês que cada correção de exercício que a gente for fazendo junto, eu vou explicar a regra e mostrar, né? A gente vai pontuar. E também queria falar para vocês que a gente ainda não está vendo nenhuma regra muito específica de crase. A gente está tentando entender a noção geral, né? Então, para começar, essa é a regra básica da crase, tá? Quando existe crase em língua portuguesa? Existe crase em língua portuguesa quando existir a fusão, que foi isso que a gente viu em sala, né? Quando existir a união entre a preposição a e o artigo a. Então, quando eu tenho dois azinhos juntos, eles vão se fundir, eles vão se unir, e isso resulta na crase, que é essa fusão. E como é que a gente vê isso no texto escrito? A gente vê isso no texto escrito pelo acento grave. Então, eu tenho aqui, eu não consigo, né, gente? Preciso escrever. Então, eu tenho aqui, né? Utiliza-se para marcar a fusão da preposição a com o artigo a. E o acento, né? O acento grave, quando é que a gente usa ele? Então, se eu falo, e acho que o meu exemplo foi esse aqui, né? Vou à praia. Então, eu tenho, né? Vou à praia. Aqui eu tenho o verbo ir, quando eu tenho uma preposição de deslocamento. Então, esse verbo exige para a gente a preposição, e praia, que é um substantivo feminino, exige para gente o artigo a. Eu tenho um azinho de cada lado, então eu tenho aqui a fusão dos dois as marcados pelo acento grave. Bom, muito bem. Então, acho que antes da gente começar a ver a crase de verdade, a gente precisa relembrar um pouquinho quando a gente usa o artigo, o que é um artigo, o que é uma preposição. Então, vamos lá? Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a preposição lá. Então, o que é a preposição? Gente, preposição é uma classe de palavras que está ali para conectar duas palavras. Então, normalmente a preposição, ela funciona, vou fazer bem didaticamente, tá? Mas ela funciona como se fosse uma ponte entre as palavras. Então, se eu falo assim, eu gosto você, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Eu gosto você, não faz sentido. Eu penso você, não faz sentido. Eu preciso você. Não faz sentido. Então, a única coisa que eu tirei dessas três frases foi a preposição. Então, a preposição é uma palavra que conecta duas outras palavras e ela dá o significado. É como se ela completasse o significado. É para isso que ela está ali. Então, eu preciso você, não faz sentido. Eu preciso de você, faz sentido. Eu penso você, eu penso em você, faz sentido. Olha aí a preposição. E qual era o outro? Eu preciso, eu penso, gosto, acho que era isso. Eu gosto você, não faz sentido. Eu gosto de você, faz sentido. Então tá. Então a preposição, ela tá aí para fazer uma conexão para a gente entre duas palavras. Beleza. Vamos falar um pouquinho da preposição a. Então, quando a preposição a ela é usada, eu sei que na linguagem informal a gente não usa muito, mas para a linguagem formal, para a norma culta, a gente vai usar mais. O que que, Perdão, o que que ela pode indicar para a gente? Ela pode indicar várias coisas. Então, eu separei aqui, né? Eu separei movimento, só pode indicar isso, movimento e situação. Então, o que que significa movimento? Toda vez que você vê a preposição a, você vai se perguntar: isso é um movimento? Significa sair do ponto A e ir até o ponto B? Então, vamos ver, ó. Do leme ao posto 6, a viagem é proporcionada aos recursos menores do que dispõe. Olha aqui, do leme ao posto 6. Então, aqui eu estou falando de movimento no espaço mesmo, né? Então, eu vou à praia, movimento de espaço. Eu cheguei à escola, movimento de espaço. Toda vez que você tem esse deslocamento, você vai em direção a um outro lugar, eu vou ter a preposição a.
Só que esse deslocamento, ele não é só de espaço, como a gente tem aqui, ele pode ser também de tempo. Então, daqui a uma semana, o senhor vai lá em casa. Daqui a uma semana. Então, aqui também é em direção a um limite, não é? Eu estou te dando um limite daqui a uma semana. Então, daqui a uma semana, o senhor vai lá em casa. Então, eu tenho deslocamento de espaço físico e eu tenho deslocamento de tempo. Perdão, movimento de espaço físico e movimento de tempo. Mas eu também tenho um movimento que é de noção. Noção é abstrato. A sua vida vai de mal a pior. É um deslocamento, não é? Uma direção também. Então, a preposição a, quando ela opera como movimento, ela opera em três sentidos: espaço, aqui, tempo, aqui e noção. Então, do leme ao posto, daqui a uma semana, a sua vida vai de mal a pior. Ah, mas olha só, não aconteceu crase em nenhum desses casos. Não aconteceu. Aqui, porque posto é uma palavra masculina, então, apesar de eu ter a preposição mais um artigo, não é um artigo a, então ele fez o ao. Aqui, uma, eu tenho um numeral, então eu não posso ter um artigo a, daqui a uma, não faz sentido. Então, aqui eu só tenho a preposição. E aqui pior, né? Que não é um substantivo, não aceita o artigo, né? Ele é um adjetivo, mal, pior. Então, eu também não teria aqui um artigo para colocar na frente. Então, aqui nada fez crase. E além de movimento, o que mais a preposição a indica para gente? Porque a gente vê agrada a, não é? E não é isso aqui. Ui, voltei. A preposição a, ela também pode mostrar para a gente uma situação. E aí ela mostra ou uma coincidência, né? Uma coisa que acontece é, coincidentemente, né? Então, ou ela é uma coincidência de ao mesmo tempo, gente, ou uma concomitância que acontece ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada. O que é como se fosse quase uma comparação. O que está ao pé é igual ao que está ao longe. Então, é uma concomitância, tá vendo? O que está ao pé é igual ao que está ao longe, ao mesmo tempo. Olha, vê se não é quase uma situação que está marcando para a gente, mas aqui ela está marcando espaço, uma coincidência de espaço. Ao entardecer, está marcando para a gente é concomitante, não é? Concomitante significa ao mesmo tempo. Ao entardecer, avistei uma povoação. Então, ao mesmo tempo em que entardecia, em que a tarde caía, eu vi uma povoação. Então, ao entardecer. E não podemos gastar dinheiro à toa. Então, aqui é uma noção, né? A coincidência aqui é de noção. Então, ele quase parece um modo, quase parece um modo como a gente está fazendo. Então, a preposição a, ela é mais comum quando ela indica movimento, mas ela também pode indicar para a gente uma situação. Olha só, não tem crase, né? Então, aqui, pé masculino, não tem como. Longe, não é um substantivo, não tem como, né? Se bem que aqui ele está como quase um lugar. Entardecer, masculino também, olha aqui o o. E à toa, aí sim, né? Aqui é uma expressão. Aqui é feminino, não é? Então, aqui é o único que a gente tem crase. Bom, então quer dizer, a gente já viu metade, né? Então, para ter crase, eu preciso ter uma preposição. Então, a gente já viu quando eu uso a preposição a. Agora, a minha pergunta é: e quando eu uso o artigo? Então, o artigo ela é uma palavra que se antepõe, bonito, né? Que vem antes. Ela é uma palavra que vem antes dos substantivos. E ela indica o que para a gente? Ela pode indicar duas coisas, né? Então, o artigo ele indica que aquele substantivo é conhecido ou é genérico. É isso. E aí a gente tem para marcar essa diferença, né? O artigo definido e o artigo indefinido. É isso. Essa é a diferença. Então, eu sempre falo para vocês isso em sala, vou colocar para vocês aqui. Tem diferença se eu falo, vou colocar aqui um exemplo, né? Tem diferença eu falar para vocês, eu comprei isso é um artigo definido, né? Eu comprei a casa e eu falar de maneira genérica, agora, eu comprei uma casa. Tem diferença? Então, ó,
Quando se trata, né? É isso que ele está falando para gente. Quando se trata de um ser conhecido, algo que você sabe qual é, então eu comprei a casa. Eu comprei. Então eu falo assim: ah, lembra aquela casa que eu comentei que eu ia comprar? Eu comprei a casa. Então você sabe de qual casa eu estou falando. Ela não é genérica. É para isso que eu uso um artigo definido. E do outro lado eu tenho os artigos indefinidos. Eu comprei uma casa. Você não sabe qual casa eu estou falando. Ela aqui ela é genérica, qualquer casa. Muito bem. Então vamos brincar um pouquinho. Então vamos pensar em algumas frases. Nesse eu comprei a casa. Eu comprei a casa. Tem crase aqui? Não tem. Por que não tem crase? Por que eu não posso pôr crase aqui? Bom, então vamos tentar? A gente sempre precisa ter os dois As, né, para isso acontecer. Então vamos ver. Quem compra, compra algo. Olha aí, ó, não tem preposição aqui. Então a gente já não tem o A do comprar. E aí a gente vai ver. Casa é um substantivo feminino? Sim, é um substantivo feminino. Se ela é um substantivo feminino, então ela é a única que aceita o A. Vamos colocar assim? Deixa eu ver. Aqui vou colocar um verbo. Casa é um substantivo feminino? Como a resposta é sim, então a gente tem um A aqui. Só que a gente não tem esse A. Tá vendo? Então, esse A, ele é o quê? Ele é artigo ou ele é preposição? Aqui pra gente, ele vai ser uma preposição. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Opa, sorry. Ah, assim tá bom. Vamos tentar outro caso. Eu comprei a casa. Beleza. Ah, vou fazer o voo à praia, ó. Voo à praia. Então, aqui a gente tem o verbo ir e ele indica pra gente movimento. A gente viu que eu uso, né, a preposição a para movimento. Então, aqui eu tenho um a. E aí a minha pergunta é: praia é um substantivo feminino? Praia é um substantivo feminino? Eu não sei, professora, eu não sei ver se as coisas são substantivo ou não. Faz assim, ó, sempre se pergunta assim: você falaria praia é bonita ou a praia é bonita? Se você vai falar a praia é bonita, então ele aceita. Ele aceita esse artigo. Então aqui eu tenho o meu segundo A. Se eu tenho dois As, eu tenho a crase aqui em cima. Então, o que é isso, né? Vou à praia. Esse é a preposição mais o artigo. Tá. Vamos ver mais um caso. Quero falar. Deixa eu trocar aqui de folha para. Vou fazer mais um caso. Quero falar. Estou. é, Estou a te esperar. Ai, que bonito. Estou a te esperar. Então eu quero saber, esse a aqui, né? Ele é uma preposição ou ele é um artigo? Então vamos dar uma olhada. Primeiro que o meu verbo aqui é o estou, né? O verbo é estar. Ele não exige essa preposição para gente. Mas aqui eu estou colocando como o gerúndio dos portugueses. Estou a esperar. Ao invés de eu fazer estou esperando, estou a esperar. Então, ele tem uma preposição, existe esse primeiro a. Aí a minha próxima pergunta é: mas esperar é um substantivo? Não, né? Então, esperar é um substantivo feminino? A minha resposta é não. Esperar é um verbo. Se não é um substantivo feminino, eu não poderia ter esse segundo A. Então, o que é isso? Estou a te esperar. Então, a gente tem aqui uma preposição. Que mais? Vamos pensar? Eu me referi a a aluna nova. Pronto. Eu me referi à aluna nova. Então, vamos ver. Tem preposição? Então, vamos tentar fazer uma regrinha parecida, ó. Quem se refere a algo. Eu tenho um a aqui, né? Então, existe esse a, porque quem se refere a algo. Existe essa preposição aqui. E aí, e aluna? Aluna é um substantivo feminino? O que vocês acham? Aluna nova. A gente pode falar, aluna é bonita ou
a aluna é bonita. Me parece que fica melhor a aluna é bonita. Então, eu tenho um segundo A aqui, e aqui a gente tem a preposição mais o artigo. O que eu quero que vocês, então, tenham dessa aula? Para eu fazer a crase, eu preciso da preposição e do artigo. Preposição mais o artigo. Essa é a regra básica. Crase é igual preposição mais artigo. O que a gente vai estudar nas próximas aulas? Quando é uma preposição e quando é um artigo. A gente vai primeiro ver bastante isso nos exercícios, para depois a gente ver isso, os casos especiais da crase. Tudo bem? Qualquer dúvida, então agora vocês têm que fazer um formulário que fala um pouquinho disso e depois vocês têm que fazer exercício na apostila. Qualquer dúvida me chama, tá? Beijo, até a próxima aula, gente.